Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso de História da Arte, né? Disciplina nova, todo mundo aí conhecendo, se apresentando nos fóruns, conversando um pouquinho sobre o que nós vamos ver nessa disciplina. Então, eu vou fazer a minha apresentação também para vocês. Eu sou a professora Patrícia Gonçalves, tenho formação na área de pedagogia, filosofia, também na área de estética, DRT de diretora de produção de espetáculos, então essas questões artísticas sempre fizeram muito parte também do meu universo, né? Seja ele como apreciadora das artes, de teatro, a sétima arte, o cinema, mas também lecionando e aprendendo um pouquinho mais em cursos sobre a história da arte. Essa é a nossa disciplina, sejam todos muito bem-vindos para acompanhá-la e eu vou falar um pouquinho para vocês agora do que nós vamos ver durante todo o nosso curso. Vamos lá? Bom, a disciplina de História da Arte, então, tem uma função muito importante, tão importante como todos os outros conhecimentos do nosso processo de ensino e aprendizagem. Ela está relacionada com as demais áreas e tem, então, a capacidade de desenvolver o pensamento artístico e a percepção estética. Ou seja, é através, então, do estudo da história da arte que nós vamos desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa imaginação e observar formas de expressões artísticas e apreciar o conteúdo que essas obras de arte nos transmitem, né? E o que há por trás da beleza, da cor, do movimento e do som. Então, como vocês podem acompanhar aqui no nosso próximo slide, uma das principais funções da arte é revelar o modo de perceber, sentir e entender os significados e valores que governam os diferentes tipos e relações entre os indivíduos de determinadas sociedades. Bem, nós podemos então entender que o nosso curso de História da Arte, ele vai nos ajudar também a entendermos outras disciplinas. A filosofia, a história, a sociologia estão sempre cheios de atividades e manifestações artísticas e culturais para reivindicação de direito, para chamada de consciência, para que as pessoas tenham, né, uma maior noção acerca daquilo que está sendo discutido. Então, o curso de História da Arte, ele tem a noção e também a missão de nos sensibilizar, de nos fazer perceber o lado estético, o lado artístico, o lado sensível das manifestações. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Bem, como a gente pode perceber então, a expressão artística faz parte da história do ser humano desde os tempos mais remotos. E aí, com isso, o nosso objetivo é proporcionar um primeiro contato com a história da arte, estimulando você, nosso estudante, a continuar e a conhecer mais sobre esse assunto e a enxergar os toques artísticos e belos que cercam a nossa vida. E aí fica o meu convite. Vamos lá? Então, vamos entender um pouquinho dessa disciplina que favorece os nossos alunos, todos os nossos estudantes do curso, a compreender melhor as outras disciplinas do currículo, com mais criatividade, com mais imaginação. Então, a gente vai exercitar continuamente a nossa imaginação para que sejamos mais habilitados a construir e a desenvolver outros conceitos em outras disciplinas. Então, é um olhar diferenciado para quando você for construir um texto, fazer uma produção de um artigo, quem sabe até mesmo resolver um problema de matemática de uma outra forma. Então, a arte ela tem a noção e o sentido de sensibilizar e não apenas reproduzir obras artísticas. É importante que a gente conheça um pouco das escolas, dos temas, de quais eram as funções de cada uma das vanguardas artísticas, mas acima de tudo, ao invés de ficar decorando nome de pintor, nome de artista, nome de arquiteto, data, é importante entender os conceitos que existem por trás de cada uma dessas escolas e entender qual foi a motivação que as tornou assim tão populares e tão realistas. Acompanhem comigo no slide. Qual é então a definição de arte, dessa palavra, né, que nos define e que nos traz então para a nossa aula do curso? Para o Aristóteles, filósofo que vocês já devem conhecer lá no ensino médio, ele se referia à palavra arte como poesis, cujo significado é semelhante à técnica, né? Techne, ou seja, produção, criação ou fabricação de algo. Arte, então, nesse sentido, significa uma técnica ou uma habilidade para produzir ou fazer alguma coisa específica. E aí, se a gente der uma olhadinha no dicionário também de filosofia, a gente vai ver que a arte é uma produção consciente de obras, formas ou objetos, que é voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia e para expressar, então, a subjetividade humana.
Veja, nós já falamos um pouquinho sobre o quanto cada uma das disciplinas do currículo também estão interligadas com a arte. A filosofia é uma das que também fazem esse link e nos colocam já algumas concepções, né? Nós temos o conceito de técnica, de fabricação, de produção de alguma coisa como manifestação do humano. Então é importante a gente pensar que a arte ela está interligada com o humano, com os registros, com a apreciação, com a forma com que as pessoas gostariam de se comunicar. E aí eu já estou adiantando para vocês um pouquinho do que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é sobre as primeiras manifestações artísticas, tá? Mas vamos voltar para o slide. Bem, falando rapidamente sobre algumas das expressões artísticas, engana-se quem pensa que apenas as artes plásticas são registros e manifestações de arte. Elas são separadas, então, entre artísticas, plásticas, decorativas, né? Nós temos os espetáculos, a gente vai ver também que a gente tem as performances, lá para frente várias outras formas de manifestação, e tudo isso também são várias formas de manifestação artística. Assim, a gente pode considerar a pintura uma forma de arte visual, e a poesia que eu trouxe aqui para vocês, uma forma de manifestação de arte da forma literária. E aí eu trouxe aqui para vocês um poema, um pequeno poema do poeta Paulo Leminski. Repara bem no que não digo. Então esse pequeno poema do Paulo Leminski já tem também toda essa questão filosófica por trás da pequena e singela, né, poesia que ele nos traz. Repara muito bem naquilo que não digo. Então não apenas as palavras expressam o que a gente sente, o que a gente gostaria de manifestar. Uma pintura, uma escultura, uma obra, né? Seja ela arquitetônica, seja ela uma manifestação através de uma pintura, sempre tem algo inserido, sempre tem um conceito, sempre tem algo de mais filosófico do que apenas aquele traço riscado no papel. E é isso que é muito importante a gente analisar, que essas manifestações do humano através da poesia, através da pintura, através da escultura, traz todo um embargo de ações históricas, artísticas e conceituais em cima daquilo que está sendo manifestado no momento. Vamos para o último slide. Aqui eu trouxe para vocês um quadro da Tarsila do Amaral, grande artista plástica brasileira, para ilustrar o nosso slide, que termina então com essas expressões que são as mais conhecidas. A música, as artes cênicas, as artes plásticas, a literatura, a arquitetura, o cinema, as narrativas televisivas, que sim, também são uma forma de manifestação artística, até mesmo porque ele tem o seu texto próprio, a sua narrativa própria, as histórias em quadrinhos e a arquitetura, que também está cheia de manifestação artística por aí. Vamos então agora para a nossa última etapa desta aula, que é relembrar um pouquinho de tudo que nós falamos nesses poucos minutos de explicação. Então esse vai ser um roteiro que a gente vai manter para o nosso curso de História da Arte, que vai ser no final de cada uma dessa etapa, fazer um remember, fazer ali um link de todos os assuntos que foram mais falados ou que evidenciam, que fazem você pensar um pouquinho a respeito e se lembrar do nosso conteúdo, tá? Então sempre a gente vai ter um último slide com essas considerações. Palavras-chave que te ligam, que te lembram dos conteúdos ou da vanguarda artística, né, de qual foi o conceito artístico que nós trabalhamos na aula. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei agora para vocês. O de agora, então, ele tem como lembrança ali para você se lembrar dos conteúdos da aula. A definição de arte, a importância da arte e os diferentes tipos de arte. Então, definição de arte, lembrando ali a palavra tecne, que o filósofo nos trouxe, Aristóteles nos falou um pouquinho de como isso deve ser considerado, as escolas artísticas que nós vimos, a definição e um pouquinho das manifestações, né? São muitas as manifestações artísticas, mas eu trouxe ali para vocês algumas que nós vamos trabalhar no decorrer do nosso curso. Espero que vocês estejam muito animados e que a gente possa fazer um curso de História da Arte que traga toda essa sensibilidade e esse aguçar sentido para as outras coisas de forma criativa que você vai aprender no decorrer do seu curso.